Você já teve a sensação de que alguém te feriu pelas costas e ficou por isso mesmo, como se a pessoa tivesse saído ilesa, sem consequências, enquanto você precisou lidar com a dor, a injustiça, o silêncio? Hoje eu quero te dizer algo que não é só uma palavra de conforto, é uma promessa. Deus vai revelar quem te fez mal, e a justiça não vai demorar. Você não está sozinho, você não foi esquecido. Existe um tempo para todas as coisas, e quando chega o tempo de Deus agir, nada nem ninguém consegue esconder a verdade. Neste vídeo, você vai entender o que está acontecendo por trás do que parece silêncio. Vai perceber que há um movimento acontecendo no invisível, que existe um propósito até mesmo no ataque que você sofreu. Vamos falar sobre revelação, sobre justiça divina, e por que quando Deus decide levantar o véu, tudo vem à tona. Mas não se engane, isso não é uma mensagem de vingança, é uma mensagem de alinhamento, de restauração e de reviravolta. Muitas vezes, quem te feriu não fez isso de forma aberta, foi sutil, foi com palavras disfarçadas, com manipulações, com mentiras contadas com cara de verdade. Pode ter sido alguém próximo, alguém em quem você confiava. E a pior parte é quando você tenta explicar, mas ninguém acredita. Quando sua dor é invisível e tudo que te resta é o silêncio. Só que Deus não é cego. Ele viu, ele ouviu e ele está agindo. A palavra diz em Lucas 12:2 que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Isso é mais do que uma promessa poética, é uma realidade espiritual. E quando essa palavra entra em ação na sua vida, você começa a perceber os sinais. Pessoas que antes te enganavam começam a tropeçar nas próprias mentiras. Situações que pareciam encobertas começam a mostrar suas rachaduras. E você percebe que o tempo da revelação chegou. Muitas vezes, antes da justiça se manifestar, Deus permite que você passe por um tempo de silêncio, de espera. Não porque Ele é indiferente, mas porque está trabalhando em camadas mais profundas. Ele não quer apenas expor quem te fez mal. Ele quer fazer isso de forma que você seja honrado e não envenenado pela amargura. Porque sim, existe um perigo em desejar a justiça sem estar curado. Por isso, se você está passando por esse processo, saiba, o tempo do silêncio não é tempo perdido, é tempo de construção. Mas agora, neste momento específico da sua caminhada, algo está mudando. Deus está virando a chave. Há uma exposição vindo, não para te vingar, mas para te limpar, para te posicionar de novo. O que foi feito às escondidas será gritado dos telhados. O que foi distorcido será corrigido. E o que foi tirado de você será restituído. E é nesse ponto que muita gente se perde. Quando começa a justiça divina, os que te feriram vão tentar se justificar, vão tentar parecer vítimas, mas o Espírito Santo vai te dar discernimento para não cair no mesmo ciclo. A revelação vem para trazer clareza, não confusão. E quando Deus revela, Ele também fortalece. Ele te sustenta no processo. Ele te dá firmeza para assistir tudo sendo revelado sem perder a paz. Se essa palavra está tocando você, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu recebo a revelação e confio na tua justiça. Isso é mais do que um comentário, é um ato profético. É você tomando uma posição diante do céu e dizendo: eu escolho confiar, mesmo quando tudo parece escondido. E mais do que isso, é também uma forma de declarar que você não vai permitir que a dor te transforme em quem você não é. Porque sim, às vezes o mal que fizeram com você não foi só uma ofensa, foi uma tentativa de desconfigurar sua identidade, de fazer você duvidar de quem é, de fazer você acreditar que merece o que sofreu. Mas Deus está vindo para restaurar até isso. Ele não vai apenas mostrar quem te feriu, Ele vai mostrar que o erro não estava em você, que a culpa não era sua, que o silêncio que você engoliu
Ele transformou em semente. E agora, essa semente está brotando. O fruto não será dor, mas honra. O fruto não será vergonha, mas posicionamento. Há uma virada acontecendo e ela vai surpreender até você, porque Deus não faz justiça pela metade. Quando Ele decide agir, Ele vem com totalidade. Ele alinha tudo que foi torto, reconstrói tudo que foi derrubado e ainda te coloca em um lugar mais alto, não para que você olhe com soberba, mas para que você reconheça: o que me levantou não foi a força do meu braço, foi a mão de Deus. Eu sei que há pessoas que te subestimaram, que te olharam como se você fosse fraco demais, ingênuo demais, espiritual demais. Gente que achou que podia te manipular, te usar, te silenciar. Mas ninguém silencia alguém que tem um chamado. Ninguém consegue apagar a luz que Deus acendeu. E é por isso que a revelação precisa vir. Não para você provar nada, mas para que a glória de Deus se manifeste. O que foi feito contra você vai se tornar prova viva de que Deus é justo. E nesse processo você vai precisar de maturidade. Vai precisar lembrar que o que Deus quer fazer não é te colocar num palco de vingança, mas num lugar de paz. A justiça de Deus não se parece com a vingança humana. A justiça de Deus vem com equilíbrio, com sabedoria, com cura. Ele não quer apenas mostrar quem estava errado, ele quer que você seja liberto do peso que essa dor te trouxe, porque enquanto você espera a revelação, você também precisa se preparar para ela. Ela vem, mas ela transforma tudo. Tem pessoas que, quando forem expostas, não será só para você ver, será para outras pessoas que também foram vítimas acordarem. Deus vai usar sua história como um espelho. O que antes era só dor vai virar direção. Sua jornada vai ser resposta para alguém. Por isso, mesmo com lágrimas nos olhos, continue firme. Deus não revelou ainda porque Ele está construindo o cenário ideal. Ele vai fazer de um jeito que ninguém vai poder dizer que foi coincidência. Vai ser nítido, vai ser claro, vai ser incontestável. E mais uma vez, não se trata de você sair por aí apontando dedos. Se trata de você estar tão alinhado com o céu que quando a verdade vier à tona, você esteja pronto para seguir em frente. Porque a justiça de Deus nunca vem para te prender ao passado. Ela vem para te empurrar para o futuro. A revelação não é o fim da história, é o começo de um novo ciclo. Um ciclo onde você não vive mais escondendo feridas, mas vivendo com cicatrizes que testemunham: eu sobrevivi, eu fui justificado, eu fui restaurado. A promessa de Deus não falha. E se Ele disse que vai revelar, é porque já está em movimento. Você pode até não ver ainda, mas as peças estão se encaixando, as conversas estão sendo expostas, as máscaras estão caindo, e tudo que foi feito contra você vai servir de palco para o agir de Deus. Ele não perdeu o controle, ele não está em silêncio porque esqueceu. Ele está preparando tudo para que, quando a justiça chegar, ela não seja parcial, ela seja perfeita. E é por isso que você não pode se desesperar no tempo da espera. Existe algo que Deus faz no oculto que é mais poderoso do que aquilo que o homem tenta esconder. Enquanto o coração do ímpio trama o mal, o coração de Deus já está estabelecendo o dia e a hora da revelação. Não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. E acredite, o quando está mais perto do que parece. Há movimentos acontecendo em lugares que você não vê. Deus está agindo em bastidores que estão fora do seu alcance. Pessoas que antes estavam cegas estão começando a enxergar. Pessoas que eram manipuladas estão começando a questionar. Há um despertar em andamento, e esse despertar vai expor as obras que foram feitas nas sombras. Só que, para que tudo isso aconteça sem que você perca o foco, Deus também está trabalhando dentro de você. Ele está te preparando para ver tudo sem se contaminar. Porque quando a justiça de Deus chega, ela não vem apenas como resposta, ela vem como responsabilidade.
Ele vai te colocar diante da verdade, mas também vai esperar de você uma postura madura. Vai revelar os corações, mas vai te chamar para um novo nível de compaixão. E talvez isso soe estranho. Como assim? Compaixão com quem me feriu? Sim, porque a compaixão não é sinônimo de tolerar o erro. É sinal de que você não carrega mais o veneno que quiseram plantar em você. É a marca de quem foi curado. A justiça divina não é vingança disfarçada. É a ordem de Deus sendo restaurada. É Ele te tirando do lugar de vítima e te colocando de volta no lugar de filho, de filha, de alguém que sabe quem é e que não precisa de plateia para ser validado. A validação que você esperava dos homens, Deus vai te dar em forma de honra. E acredite, a honra de Deus pesa mais do que qualquer reconhecimento humano. O que Ele vai fazer vai fechar bocas, vai quebrar argumentos, vai desconstruir narrativas. E quando isso começar a acontecer, você vai perceber algo importante. Deus não vai apenas revelar o que foi feito contra você. Ele vai te mostrar por que permitiu que você passasse por isso. Porque existe um propósito maior. Existe uma construção acontecendo dentro de você que talvez só pudesse ser forjada nessa dor. É duro dizer, mas algumas guerras foram necessárias para te posicionar. Algumas traições foram necessárias para te livrar. E algumas perdas, por mais dolorosas que tenham sido, foram livramentos disfarçados. Você não estaria com a maturidade que tem hoje se não tivesse atravessado esse deserto. Você não teria o discernimento que carrega agora se não tivesse sentido a dor da injustiça. Deus usou até a intenção maligna dos outros para te empurrar para mais perto dele. Eles quiseram te parar, mas acabaram te impulsionando. Queriam que você caísse e, no fim, te fortaleceram. Porque é assim que Deus age. Ele transforma o ataque em treinamento, a afronta em ferramenta, o choro em combustível. E quanto mais você se entrega nesse processo, mais você vai sentir paz. Paz que não depende da circunstância. Paz que não exige explicações. Paz que vem de saber que você está no caminho certo, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Porque essa é a diferença entre quem espera em Deus e quem age por impulso. O que espera sabe que o tempo de Deus nunca atrasa, e quando Ele diz agora, nada pode impedir. Você vai ver pessoas sendo expostas, situações sendo desmascaradas, verdades vindo à tona de forma tão clara que ninguém vai conseguir negar. E isso não vai acontecer só para te fazer justiça. Vai acontecer porque Deus quer limpar o ambiente. Ele quer tirar o peso espiritual que essas situações estavam causando, porque onde há mentira, há opressão. E onde há opressão, a presença de Deus não flui como Ele deseja. Por isso, quando Ele decide limpar, é completo. Ele revela, remove, restaura. Mas atenção, quando as máscaras começarem a cair, mantenha os olhos fixos em Deus, porque algumas revelações vão mexer com o seu emocional, vão te surpreender, vão te entristecer, vão te confrontar. Você vai perceber que algumas pessoas que você defendia estavam te traindo, que algumas situações que você achava que eram de Deus, na verdade, estavam te afastando dele. E é aí que entra a maturidade espiritual. Você vai precisar escolher não se perder nesse redemoinho de informações, mas se firmar ainda mais em quem te sustenta. Porque Deus não revela só para te provar certo. Ele revela para te libertar de laços invisíveis, vínculos tóxicos, alianças que pareciam boas, mas que estavam te adoecendo por dentro. Tem pessoas que te abraçavam sorrindo, mas desejavam tua queda. Gente que te aplaudia em público, mas te difamava em silêncio. E você sentia isso, mas não sabia explicar. Agora, Deus vai te mostrar com clareza. Vai te dar nome, situação, contexto. E junto com essa revelação vai vir direção.
Ele vai te mostrar não só quem fez, mas como se afastar sem carregar peso. Essa revelação é parte da sua cura, é parte da sua transição. Tem gente que não pode continuar com você na próxima estação. E por mais doloroso que seja deixar ir, é necessário, porque você está indo para um lugar onde só entra quem tem coração limpo. E isso vale para você também. Não permita que a verdade que chegar machuque o que Deus já curou em você. Receba cada revelação com sabedoria. Use como ferramenta de libertação, não de revanchismo. E sabe o que é mais poderoso em tudo isso? É que no meio desse processo, Deus vai levantar testemunhas. Pessoas que estavam caladas vão começar a falar. Pessoas que sabiam da verdade, mas tinham medo, vão se posicionar. Vai ser como se uma onda de luz invadisse um lugar escuro há anos. E quando a luz entra, não tem como fingir que não viu. A verdade vai se tornar inegável. E quando você olhar para tudo isso, não vai mais sentir raiva, vai sentir alívio, vai perceber que apesar da dor, você sobreviveu. E não apenas sobreviveu, você cresceu, você amadureceu, você está mais forte, mais centrado, mais consciente. A revelação que Deus está trazendo não é para te prender ao passado, é para te lançar para um novo tempo. Um tempo de clareza, de decisões firmes, de novos começos. Você vai perceber que até a forma como você ora vai mudar. Antes você pedia por respostas, agora você vai agradecer pela libertação. Antes você chorava pela dor, agora você vai celebrar pela leveza. Deus está te reposicionando, e esse reposicionamento exige coragem. Coragem para deixar para trás o que já não serve. Coragem para encarar a verdade de frente. Coragem para seguir em paz, mesmo quando tudo dentro de você queria lutar. Mas lembre, você não está lutando sozinho. O céu está em movimento ao seu favor. Há anjos trabalhando, portas se abrindo, laços sendo desfeitos, correntes se quebrando. Deus está cuidando de cada detalhe, e tudo que Ele revelou, Ele também vai tratar. Tudo que Ele expôs, Ele vai curar. Você não vai sair desse processo carregando dor, vai sair carregando autoridade. Porque toda vez que você permanece firme, mesmo diante da injustiça, Deus te dá mais unção. Ele te levanta com mais peso espiritual. E tudo aquilo que parecia confuso vai se encaixar. Aquilo que parecia sem sentido vai fazer todo sentido. Os porquês que você guardava no peito vão ser respondidos. Não porque alguém te explicou, mas porque Deus mostrou, revelou e te deu paz. Paz que vem de saber que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava no controle. Mesmo quando você achou que era o fim, Ele estava escrevendo um novo começo. E a revelação não vai parar em uma única pessoa. Vai em cadeia. Uma verdade vai puxar outra. Uma exposição vai abrir caminho para outra. Deus vai fazer um ciclo inteiro se desfazer. E no lugar do engano, vai entrar a verdade. No lugar do medo, vai entrar a fé. E no lugar da dor, vai florescer propósito. Você vai entender por que precisou passar por cada etapa, por que a resposta demorou, por que o silêncio foi tão longo. E tudo isso vai te dar força para o que está por vir. E à medida que tudo isso começa a se desenrolar diante dos seus olhos, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. Você começa a enxergar as pessoas com outros olhos. O discernimento que antes era apenas uma intuição vaga, agora se torna nitidez. Você passa a perceber os gestos, os silêncios, os olhares, os interesses por trás das palavras. Deus começa a te mostrar as intenções, os corações, e com isso, Ele vai te blindando. Vai te ensinando a se proteger sem se isolar, a amar sem se expor de forma imprudente, porque a revelação que vem dele não serve apenas para mostrar o que passou, serve para te preparar para o que virá. Você vai notar que as conexões vão começar a mudar. Pessoas vão se afastar sem motivo aparente e outras vão se aproximar como resposta de oração. Isso não é acaso.
é alinhamento espiritual. A exposição de quem te fez mal também é um realinhamento de quem deve caminhar com você daqui para frente. Deus está removendo o que te enfraquece e aproximando quem te fortalece. Você não vai mais andar com quem contamina o ambiente. Vai caminhar com quem traz paz, clareza e direção. E nesse processo, uma das coisas mais difíceis vai acontecer. Deus vai pedir que você solte. Solte não só pessoas, mas também expectativas, histórias mal resolvidas, dores que ainda estão ocupando um lugar dentro de você. Porque a justiça que Ele está fazendo exige espaço. E se você estiver cheio de peso, não terá espaço para o novo. Vai precisar abrir mão de algumas coisas que você segurava por medo, por apego ou por falta de compreensão. Mas agora que a luz está sendo acesa, agora que as verdades estão emergindo, não dá mais para viver em cima de ilusões. É nesse ponto que muita gente sente vontade de recuar, porque a verdade, quando chega, mexe com a estrutura. Ela desarma, confronta, quebra argumentos que você usava até para se proteger da dor. Mas é justamente nesse momento que Deus mais se faz presente. Ele não vai te deixar sozinho com a verdade. Ele vai te acompanhar em cada fase desse confronto interno. E com cada camada revelada, Ele vai te fortalecendo, te equilibrando, te amadurecendo. Porque a revelação não é apenas sobre os outros. Muitas vezes é também sobre você. Você vai começar a enxergar atitudes suas que precisam mudar. Respostas que deu e que hoje entende que foram impulsivas. Relacionamentos que manteve mesmo sabendo que eram tóxicos. Deus vai usar essa justiça externa para também trabalhar em áreas internas. Vai usar a exposição de situações para te curar de padrões, porque Ele não quer apenas te livrar dos inimigos que estão do lado de fora. Ele quer também te libertar das prisões que foram formadas dentro de você. E é nesse ponto que a justiça de Deus se mostra ainda mais perfeita, porque ela não apenas acerta contas, ela restaura destinos. Ela não vem para simplesmente punir, mas para redirecionar. Enquanto você achava que tudo estava ruindo, Ele estava te reconstruindo. Enquanto você pedia que Ele apenas revelasse os culpados, Ele estava formando em você um coração curado, pronto para viver o propósito sem carregar veneno. E quanto mais você se submete a esse processo, mais você vai se surpreender com a leveza que começa a invadir sua alma. Aquilo que antes era peso começa a se dissolver. A dor começa a dar lugar à maturidade. O ressentimento começa a perder força. E a paz, aquela paz que ninguém conseguia te dar, começa a se estabelecer. Porque agora você entende que não era sobre vingança, era sobre libertação. Só que essa libertação tem um custo. Vai doer ver certas verdades. Vai doer aceitar que algumas pessoas nunca foram quem você pensava. Vai doer perceber que você insistiu em lugares onde já não havia espaço para você. Mas essa dor é transitória. Ela é necessária. É como uma ferida que, ao ser limpa, arde, mas precisa ser limpa para não infeccionar. E Deus está limpando, está retirando o que é tóxico, o que é sujo, o que foi implantado por engano. Está removendo até as mentiras que você contou para si mesmo, só para não enfrentar o vazio. E nesse momento, Ele vai começar a te mostrar novos caminhos. Você vai começar a ter visões, direções, convicções. Coisas que antes pareciam confusas, agora vão começar a fazer sentido. Ele vai reorganizar sua visão de futuro. Vai colocar novos sonhos no seu coração. Vai te mostrar que aquilo que foi destruído pode ser reconstruído. E melhor, com mais estrutura, com mais consciência, com mais verdade. Deus também vai te mostrar que o tempo da revelação não é apenas um tempo de justiça, mas também de reconstrução de identidade. Muita coisa que fizeram contra você te fez esquecer quem você é. Te fizeram acreditar que era fraco, instável, insuficiente.
Mas agora, com as máscaras caindo, você vai perceber que o erro não era você. A distorção não estava em você. Estava na forma como os outros te enxergavam, ou melhor, como queriam que você se enxergasse. Só que agora, Deus está virando o espelho, está te mostrando o reflexo verdadeiro, o reflexo de alguém que suportou mais do que parecia possível, de alguém que não perdeu a fé mesmo quando tudo dentro gritava para desistir, de alguém que passou pelo vale, mas saiu dele mais forte, mais inteiro, mais próximo do céu. E a exposição de quem te fez mal vai ser parte do seu renascimento. Vai ser um divisor de águas. Você vai olhar para trás e perceber que aquele momento de dor, que aquele abandono, aquela traição, aquela calúnia, foram só o empurrão final que faltava para te tirar de um lugar onde você já não cabia, e que agora, com a luz acesa, com os fatos claros, com os olhos abertos, você finalmente pode seguir sem medo, porque você sabe quem é e sabe quem está contigo. E nesse caminho novo que Deus está traçando, Ele vai colocar pessoas-chave, gente que vai te apoiar, te ouvir, te orientar, pessoas que vão te ajudar a consolidar o novo tempo, porque Deus não te expõe a uma revelação para te deixar sozinho em ruínas. Ele revela para reconstruir. Ele tira a mentira para colocar verdade. Ele quebra o que está podre para edificar o que é firme. Ele substitui o engano por direção. E quando você perceber, já não vai mais depender do reconhecimento dos outros para se sentir validado. Já não vai mais esperar que a verdade venha de fora, porque ela já habita em você. Você foi fortalecido de dentro para fora. Foi curado de forma profunda, verdadeira, sólida, e isso ninguém pode tirar de você. É nesse ponto que a sua autoridade espiritual se estabelece. Você não fala mais com base na dor, mas na experiência. Não ministra mais a partir da revolta, mas da superação. Não se posiciona mais para provar algo, mas para cumprir propósito. E isso tem um peso no mundo espiritual, porque agora até o inferno sabe que você não é mais facilmente manipulável. Você foi revelado junto com a verdade. Você emergiu com identidade restaurada. Mas mesmo assim, você vai continuar enfrentando desafios. A revelação de hoje não encerra todos os ciclos. Ainda há caminhos a serem percorridos. Ainda há vozes a serem caladas. Ainda há ambientes que precisam ser purificados, porque Deus trabalha por etapas. E cada etapa vem com uma nova medida de fé, de sabedoria, de discernimento. O que você está vivendo agora é apenas o meio de um processo maior. É o centro de uma transição. E por isso, você precisa continuar firme, atento, sensível à voz de Deus. Ele ainda vai revelar mais, ainda vai remover mais, ainda vai curar mais, porque o que ele começou, ele vai terminar. Mas antes do fim, vem mais exposição, vem mais realinhamentos, vem mais libertações, porque você não vai apenas sair limpo, você vai sair preparado, pronto para um novo nível, pronto para carregar coisas maiores, pronto para não repetir o que te feriu, pronto para não reproduzir o que te destruiu. E mesmo sabendo que a justiça de Deus é certa, às vezes a alma ainda treme. Porque por mais que a gente confie, há momentos em que o processo parece duro demais. E você pensa, será que eu ainda aguento mais uma verdade sendo revelada? Será que eu tenho estrutura emocional para continuar vendo máscaras caindo, pessoas se afastando, histórias sendo desconstruídas? Mas é exatamente aí que você percebe o quanto já foi fortalecido. O que antes te abalava por semanas, agora te amadurece em poucos minutos. Porque Deus não tem só revelado situações, Ele tem revelado você a você mesmo. A justiça de Deus não é um espetáculo para satisfazer nosso orgulho. É um processo sagrado que coloca as coisas no lugar. E às vezes, para que tudo fique no lugar certo, ele precisa virar tudo de cabeça para baixo antes. Precisa expor o que estava escondido até dentro de você. Seus medos,
suas dependências emocionais, suas inseguranças disfarçadas de fé. A revelação externa é apenas reflexo de uma limpeza interna. É por isso que esse processo é tão intenso. Mas também é por isso que ele vale tanto. Porque depois que você passa por isso, você já não volta para o mesmo lugar. Não volta para os mesmos ciclos. Não volta para aquela versão antiga de si mesmo que aceitava migalhas e chamava de bênção. Deus está te refinando e o refinamento dói. Mas é Ele que tira as impurezas. É Ele que transforma o metal bruto em instrumento precioso. E você é esse instrumento. Ele está te preparando para coisas maiores do que você imaginava. Por isso, quando mais revelações vierem e virão, encare com fé. Algumas vão te trazer alívio imediato, outras confusão temporária, mas todas terão o mesmo propósito: libertação. Libertar você da mentira, da manipulação, do engano, da dependência emocional, da culpa que nunca foi sua, da vergonha que você carregou por erros que não cometeu. Deus está abrindo os olhos de todos, inclusive os seus. E a partir desse novo lugar de clareza, as decisões também mudam. Você já não diz sim para tudo, já não permite qualquer tipo de energia ao seu redor, já não se mistura com quem te suga. Você aprende o valor do seu silêncio, aprende a guardar o que é precioso, aprende que nem toda guerra merece a sua atenção, porque quando Deus te justifica, você não precisa se justificar a ninguém. O tempo vai mostrar, a verdade vai trabalhar sozinha, e quem precisar ver, vai ver. Algumas pessoas que hoje ainda duvidam de você, amanhã vão testemunhar a sua restauração. E não porque você fez questão de provar nada, mas porque Deus vai fazer questão de mostrar tudo, não para humilhar ninguém, mas para exaltar a justiça. Porque quando Ele resolve agir, Ele não faz apenas em particular, Ele mostra, Ele firma, Ele deixa registrado, e ninguém poderá dizer que foi sorte. Vão ver que foi o próprio Deus que te honrou. E mais importante do que tudo isso, você não vai sair desse processo como alguém que só sobreviveu. Você vai sair como alguém que agora carrega sabedoria, porque a sabedoria que nasce da dor é diferente. Ela tem mais profundidade, mais empatia, mais verdade. Você vai entender as pessoas com mais compaixão, mas também vai manter limites claros. Vai perdoar, mas não vai se permitir ser usado de novo. Vai seguir em frente sem amargura, mas com consciência. E sabe qual é a maior prova de que você venceu? É que mesmo sabendo tudo que sabe agora, mesmo com as verdades que doeram, com os rostos que mudaram, com as histórias que desmoronaram, você ainda escolhe amar, ainda escolhe manter o coração limpo, ainda escolhe viver em paz, porque a justiça de Deus não te transforma num justiceiro, ela te transforma num canal de cura, e isso é mais poderoso do que qualquer vingança. Você começa a entender que não precisa se vingar de ninguém, porque o que está por vir é tão maior, tão mais leve, tão mais abençoado, que você simplesmente deixa o passado ir, não porque esqueceu, mas porque perdoou, não porque negou a dor, mas porque decidiu não morar nela. Você não é mais definido pelo que te fizeram, você é definido por quem te sustentou até aqui. E foi Deus, sempre foi. E agora, com os olhos mais abertos do que nunca, você começa a ver que a justiça que Deus faz não é só individual, ela é coletiva. À medida que a verdade vai sendo revelada na sua vida, ela começa a romper em outras também. Pessoas ao seu redor vão começar a despertar, vão começar a lembrar do que foi dito e do que foi feito. Vão começar a perceber que a voz que antes foi silenciada agora ecoa com autoridade. Deus vai usar a sua história para despertar outros, vai transformar a sua dor em mensagem, vai transformar o que te calou em um chamado. E se você sente que ainda está no meio desse processo, se ainda está vendo algumas coisas sendo expostas, outras ainda escondidas, saiba que o processo não está parado. Só está sendo conduzido no tempo perfeito. Deus não revela tudo de uma vez,
porque sabe que você precisa de estrutura para lidar com cada pedaço da verdade. Ele vai expondo aos poucos, como um bom médico que sabe a ordem certa de tratar cada ferida. Ele não quer que você desabe, quer que você se levante mais forte. E você já está se levantando. Talvez ainda com dor, talvez ainda com dúvidas, mas já não é mais o mesmo. O que antes te fazia querer desistir agora te empurra para frente. O que antes te assustava, agora te desperta. O que antes era ruído agora é silêncio estratégico. Você está entendendo o movimento, está lendo os sinais, está reconhecendo a voz de Deus no meio da confusão. E isso é tudo o que você precisa. Porque quando Deus começa a falar com clareza, todo o resto perde o volume. E Ele está falando, está revelando, está separando, está limpando, está reposicionando, está fazendo justiça, e justiça imediata. O que era dúvida está virando certeza. O que era sombra está virando luz. E o que parecia ser o fim, na verdade, é o reinício. E agora, eu quero que você pare por um instante e pense: o que Deus está te mostrando hoje? Qual é a verdade que está emergindo agora, aí dentro? Qual é a revelação que chegou e está te fazendo ver tudo com outros olhos? Respira fundo. Recebe isso, porque não é à toa. É tempo de resposta. É tempo de revelação. E mais do que isso, é tempo de reposicionamento. Deus está te alinhando com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é dele. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se em algum ponto você sentiu que era com você, se algo ardeu aí dentro do peito, se você reconheceu que Deus está falando, deixa um comentário aqui com a frase: "Eu reconheço a verdade de Deus sobre minha vida". Escreve também de que lugar do mundo você está nos assistindo agora. Vai ser lindo ver os corações se conectando, mesmo de lugares tão distantes, por meio de uma palavra viva. E se você chegou até aqui, é porque essa palavra realmente tocou em algo profundo. Então aproveita esse momento para curtir o vídeo. Não por obrigação, mas como um gesto de concordância. Compartilha com alguém que você sabe que está precisando de luz no meio da confusão. Alguém que está esperando por uma resposta, uma justiça, uma revelação. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente não entrega só vídeos, a gente entrega direção, fé e verdade. E não esquece de ativar o sininho, porque as próximas mensagens podem ser exatamente o que você vai precisar ouvir nos seus próximos passos. Agora segue firme, porque a justiça já começou e a verdade vai continuar vindo à tona.